Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 12, como temos aprendido. Pastor Sila Queiroz trouxe um tema muito pertinente para os nossos dias, de encorajamento para a igreja. Tenho aprendido bastante e acredito que você também tem aprendido bastante. Para todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e a todos os irmãos que estão aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos das minhas aulas, por você que tem curtido a minha aula. Isso faz com que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra de Deus e também adquirir mais subsídios para as suas EBDs. Aprendemos bastante, é com tristeza que já estamos encerrando, mas iniciaremos um trimestre também maravilhoso, o último trimestre desse ano de 2024. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Hoje, na lição de número 12, trataremos sobre o banquete de Ester, denúncia e livramento. O texto que foi escolhido está em Ester, capítulo 7, verso 1 a 10. Espero que você tenha lido todo o livro de Ester. No capítulo 5, discorremos sobre a fé e coragem de Ester ao entrar à presença do rei sem ser chamada. Foi acompanhada de suas duas moças até a entrada do trono de Assuero, muito fraca, pelo jejum de 3 dias, e desfalecendo foi socorrida por Xerxes, conforme descreve a Bíblia de Jerusalém. E eu quero dividir algo com vocês que eu não sabia quando lecionei a lição anterior, no caso a lição de número 10, em que tratamos da entrada da rainha Ester diante do rei Xerxes. Se você quiser realmente ver o vídeo original que eu assisti, eu deixei o link aqui no Instagram, do Instagram aqui na descrição da minha videoaula. Você vai lá no meu Instagram e vai assistir o vídeo na íntegra sobre este comentário do hebraico maravilhoso. Quando a versão em português ela descreve que Ester vestiu suas vestes reais, o original no hebraico ele não tem a palavra vestes e apenas que ela vestiu-se do reino e não de roupas. E o que isso quer dizer? O comentário judaico-rabínico diz que como rainha ela andava sempre com suas vestes reais e que aqui ela vestiu-se de autoridade do reino, de autoridade para entrar em um lugar terrível de trevas, um lugar em que ela precisava estar vestida de autoridade para mudar uma decisão judicial. E é assim que a igreja também deve vestir-se de autoridade do reino e enfrentar o reino das trevas e de opressão para fazermos a diferença. Não é fácil se posicionar diante de tantas afrontas, mas devemos nos vestir de autoridade do reino, como a rainha Ester. No segundo dia, depois disso, Mardoqueu foi honrado pelo rei. Estudamos o capítulo 6. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito divino. Há um tempo em que somos humilhados e também chegará o tempo de nossa exaltação. É Deus controlando a história sempre. Mardoqueu foi honrado depois de uma noite de sono perdida de Assuero. Aconselhou-se com Amã em como honrar alguém que o rei se agradava. Era chegado o tempo de exaltação e honra de Mardoqueu e do orgulho de Amã ser abatido. Havia feito uma grande forca para o seu adversário. Deus deu tempo a Amã que se arrependesse do seu mau caminho e deixasse os seus maus intentos. Diante de tudo que ouviu de sua esposa e de seus amigos, com certeza, era Deus dando um prenúncio a ele, que não daria certo o seu plano. Era melhor demover de seus pensamentos enquanto havia tempo.
mas ainda o pior estava por vir. Fora convidado para um segundo banquete da rainha Esther. Ela estava já recuperada do jejum e confiante que era Deus que estava no controle de tudo e usaria Xerxes para o livramento de todo o povo judaico. Deus tem o controle de tudo e de todos em suas mãos. E até mesmo o coração dos poderosos é como rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde Ele quer. E Deus queria dar livramento a seu povo e o coração de Xerxes seria a maneira que Deus usaria para que ele se comovesse com a situação da sua mulher amada. Ele não suportaria saber que alguém quisesse intentar algum mal contra ela e o seu povo. Agora era diferente. Ele sabia a respeito de que povo Amã tramou o extermínio. Seria nesse banquete que Esther revelaria o plano maligno de Amã. E Deus revelaria como trata o ódio, a perversidade e a injustiça de alguém. A vida dos judeus estava em jogo e ali era um momento decisivo. Quando você maquina o mal contra as pessoas, o texto nos revela que todo mal volta para você. Deus pune toda a injustiça, todo o ódio, toda a soberba e todo orgulho. A justiça que a Bíblia trata não é a nossa justiça ou vingança. Não é desejar que a pessoa que nos fez algum mal seja punida com a morte ou com outro castigo. Devemos colocar nas mãos de Deus e como a justiça pertence a Ele, fará o que melhor lhe apraz. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando fazemos isso, Deus cuida do resto. Mas o que significa justiça? Justiça é dar a cada um com imparcialidade absoluta o que lhe cabe por direito e o que lhe é devido. A justiça de Deus é a sua santidade em ação. É um atributo moral de Deus, pelo qual ele manifesta a sua fidelidade para com seus propósitos e decretos e principalmente em relação à sua natureza santa e justa. Justiça e retidão é o que Deus espera de cada um de nós. No tópico 1, nós vamos falar sobre banquete e a denúncia. Primeiro ponto, a instabilidade de Amã. Amã já estava incerto dos seus planos. Havia uma certa intranquilidade depois das palavras de sua esposa, dos seus conselheiros e dos seus amigos. Ele pressentia que algo não estava bem. E quem não ficaria? Saiu de casa para pedir o enforcamento de Mardoqueu e foi humilhado de tal forma que teve de puxar o cavalo real por toda a cidade. Que vergonha ele deve ter sentido. Não sabia ele que o Deus de Israel não dorme. Quando estava em casa, acredito que já um pouco apreensivo com a situação do banquete, talvez tenha tentado esquivar-se de tal ocasião. Entretanto, havia o costume de buscarem os convidados em casa, e assim aconteceu com ele. Foram buscá-lo em casa. No ponto 2, o banquete do vinho. Vale ressaltar aqui que nós não encontramos esse adendo, entre aspas, banquete do vinho, em outras traduções bíblicas. A NVI, ela transcreve como simplesmente banquete. A Bíblia de Jerusalém também descreve simplesmente como banquete. A Bíblia revista e corrigida por João Ferreira, a RC, ela descreve que foram beber vinho com a rainha Esther. Seria o banquete que marcaria para sempre
a história dos judeus. O uso do vinho era comum entre todos os reinos, principalmente os pagãos. Se embriagavam e se entregavam às orgias. O Antigo Testamento relata seus males, lembrando que não há nenhum versículo bíblico que diga claramente a proibição do uso do vinho. Entretanto, a abstinência é incentivada a todos em decorrência dos seus malefícios. O vinho, ele traz muitos malefícios. Em Provérbios, encontramos diversos versículos em que somos advertidos a não fazer o uso do álcool por causa dos seus malefícios à vida de muitas pessoas. No seu fim, morderá como cobra e picará como lagarto ou serpente. Afirma ainda que o vinho, ele é alvoroçador e escarnecedor, e que todos aqueles que nele erram nunca será sábio. Também diz que não é próprio dos reis beber vinho e nem os príncipes desejarem bebida forte. Deus proibiu, depois da morte de Abiú e de Nadab, por entrarem bêbados no lugar santo e oferecer fogo estranho. E isso era para fazerem diferença entre o santo e o profano. E o que dizer dos cristãos agora no Novo Testamento? Pedro escreveu que somos reino sacerdotal, povo adquirido, nação santa, geração eleita. Paulo escreveu que somos templo e morada do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, não tem essa de que crente pode beber, fazer uso de bebida alcoólica. Não se deixe enganar por outras pessoas. E se somos reino sacerdotal, estamos sempre a serviço do reino de Deus, então estamos proibidos de fazer uso de bebida com teor alcoólico. Noé nos deu o exemplo do que não fazer. Embriagou-se do vinho e o bêbado perde o respeito das pessoas, infelizmente. Todo nazireu deveria ter abstinência total de qualquer bebida com teor alcoólico e nada da uva poderia ser consumido. E temos no Antigo Testamento também o exemplo dos recabitas, que foram proibidos pelo chefe do clã, Jonadab, filho de Recabe, que nunca bebessem vinho. E quantos crentes bebem escondido por acreditarem que tomar vinho não é errado e não sabem que nada está oculto aos olhos de Deus. Eles foram levados, os recabitas foram levados ao secreto. Deus falou, olha, leva eles para dentro do templo bem secreto e oferece bebida. E veja o que eles dirão. Eles sabem que Deus vê todas as coisas. No Novo Testamento, o ensino é não embriagar-se com vinho em que há contenda, mas encher-se do Espírito Santo. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela descreve que a bebida levará à desgraça. Então, o conselho bíblico é: fuja de toda aparência do mal. Para o vício, você precisa apenas de um gole, de um trago, de uma olhadinha. Devemos nos abster totalmente de tudo que tem o poder de nos levar para longe de Deus. Não se engane. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Não se deixe dominar por nenhuma delas. E o álcool é uma delas. No ponto 3, qual é a tua petição? Assuero sabia que a petição da rainha Esther era muito importante, pois arriscou sua vida indo à presença real, sem ser convidado, e estava tateando ainda para lhe contar. Estava com o coração aberto para satisfazer os desejos de sua amada. Imagina,
Ninguém sabia que Esther era uma judia, até onde entendemos. Ela não sabia como que o rei se comportaria quando soubesse. Era tudo ou nada. Deus havia sido longânimo com Amã, e essa longanimidade divina leva as pessoas a ficarem confortáveis em seus pecados, acreditando que não virá juízo sobre elas. Devemos considerar que a longanimidade de Deus é uma oportunidade para sermos salvos e não para pecar. Podemos imaginar como estava Esther diante de duas pessoas que poderiam definir seu futuro e o de sua nação. Assuero tinha o poder de preservar sua vida, como também poderia ter se sentido ofendido por ter sido enganado quanto à nacionalidade de Esther, e também estava diante de seu algoz Amã, que possuía poderes no reino de Xerxes. Mas é de Deus que vem a vitória. Era nele que Esther estava confiada. Agiu com graça, com sabedoria, fé e coragem, e Deus lhe deu a vitória desejada. A mulher sábia, ela fala no momento certo, sem precipitação e sem perder a compostura. No tópico 2, nós vamos falar sobre a fúria do rei contra a injustiça. Lembrando a você que vou deixar aqui o link na descrição dessa minha videoaula da Hotmart, que você compra diretamente esse PDF, exatamente como eu leciono aqui pela Hotmart, e também o link do meu WhatsApp, que você fala diretamente comigo e adquire o PDF de segunda a sábado. Quero lembrar que domingo não estou disponível, pois estou disponível para a obra de Deus. Então, no ponto 1, a revelação do plano. Esther teve de montar todo um teatro para chegar ao objetivo daquele banquete e do anterior. Ela despertou a curiosidade do rei acerca do assunto. Com certeza, deveria ser muito importante, senão Esther já teria falado no primeiro banquete. Ela deixou claro que dependia do favor do rei. Esther não intercedeu primeiro pela vida dos judeus e nem acusou Amã imediatamente. Foi sábia ao pedir ao rei por sua vida como petição e o seu povo como requerimento. O rei ficou enfurecido. Como alguém poderia intentar contra a vida de sua rainha, da mulher que ele amava e quem era o seu povo? Ela lembrou o rei do decreto que eles haviam sido vendidos, não como escravos, pois pagou um alto preço por isso, 10.000 talentos de prata. Mas foi negociado não a escravidão, mas o extermínio dela e de todo o seu povo. Ela não incomodaria, disse ela, se fossem apenas vendidos e voltassem outra vez à escravidão. Mas o genocídio já era muita crueldade. E Esther, ela foi muito corajosa. Ponto 2. Quem fez isso? Gente, como assim? Ele esqueceu-se de que havia assinado um decreto para a morte de um povo e que na época não se importou em se informar de quem era esse povo. Esqueceu-se de Amã e de sua petição. Quantas pessoas são escolhidas para determinados cargos de confiança? Presume-se que essa pessoa fará o melhor para o reino e muitos não tomam informação sobre os detalhes dos decretos. Muitos detalhes escapam aos nossos olhos e isso, com certeza, em um futuro próximo, trará prejuízo aos nossos filhos. Muitos filhos dizem: pai, eu quero ir numa festa. Tá, pode ir. Não procuramos detalhes da festa, com quem vai, que tipo é a festa. Pai, vou fazer uma viagem. Não procuramos detalhes aos nossos filhos de como será essa viagem, com quem eles irão.
Quem será a pessoa responsável que estará indo com os nossos filhos? E nós podemos ouvir nos noticiários de muitos pais não fazerem isso, né? Buscar detalhes de onde os seus filhos estão. E quando a notícia chega, muitos deles foram mortos nestas coisas que os pais não buscam detalhes. E às vezes não buscamos detalhes em nossa empresa, em nosso casamento, as coisas vão acontecendo e não nos importamos com os pormenores, e também em nossos relacionamentos. Não ficamos atentos aos detalhes e não buscamos informações. Muitos pais não ficam atentos aos detalhes no comportamento dos filhos. Os cônjuges não se detêm nos detalhes, não buscam informação no comportamento do seu cônjuge, e isso pode ser desastroso. Deu excesso de poder a Amã, excesso de confiança, e agora estava colhendo os frutos disso. Agora se tratava de sua rainha e de seu povo, e não mais de um povo qualquer. Amã foi longe demais. Não podemos abusar do poder que temos ou do que nos foi delegado, usá-lo para satisfazer nossos caprichos e rivalidade. Abuso de poder é perigoso em toda esfera da vida. Em todos os grupos sociais é muito perigoso. A nossa nação hoje está debaixo disso, de abuso de autoridade. Imagina um universo imenso e Amã não aceitar a convivência com um povo por uma rixa antiga de gerações. Fazer isso é perigoso. Aquele famoso, entre aspas, ou eu ou ele. Fazer isso é um efeito bumerangue. O mal que desejamos pode retornar para nós. Quero só abrir um parêntese aqui e contar um testemunho também da minha vida sobre isso. Eu já vivi uma experiência dessa magnitude. Ainda bem que meu pastor da época, ele foi muito sábio e não tomou meu cargo de professora e de tesoureira pelo desprezo maligno que uma outra pessoa teve a meu respeito. Ela disse, entre aspas, ou ela ou eu, na EBD. Tentei, o meu pastor me contou isso, tentei me reconciliar com ela, talvez eu tivesse feito ou falado algo que a magoasse. Às vezes, nós que estamos à frente de trabalhos, podemos ofender as pessoas com palavras e devemos ter muito cuidado com isso. E mesmo tendo a certeza que eu não havia feito nada com ela, pois já era uma senhora mais de idade, ela ficou irredutível e, infelizmente, ela nunca mais foi a uma EBD e partiu dessa vida desse jeito. Muito triste. Nunca exija que alguém faça uma escolha dessa. É muito perigoso. Amã deixou o diabo encher o coração dele de que na terra não caberia judeus e amalequitas. Terceiro ponto. A terrível reação do rei. Como ele havia sido injusto com os judeus, deve ter pensado o Assuero, como pude fazer isso com um povo que nenhum mal havia feito para seu reinado? Era o povo de sua rainha. E fez a terrível pergunta: quem tramou tudo isso contra você, Esther, e contra o seu povo? Ela teve muita coragem em olhar para Amã e dizer, entre aspas, foi esse homem terrível, opressor e inimigo do meu povo, esse mau Amã. Imagina a cara de Amã. Ele deve ter empalidecido de medo. O terror deve ter tomado conta dele. Seu tempo de desfazer o plano havia terminado. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e saiu para fora, andando de um lado para o outro. Não podia acreditar que seu primeiro-ministro havia tramado algo violento contra a sua rainha e contra o seu povo. Amã aproveitou a ausência do rei e se lançou aos pés da rainha para pedir clemência a ela,
que intercedesse ao rei por ele junto ao rei. Ele não sabia que a rainha era judia e agora era tarde demais. Caiu sobre o assento da rainha. O rei voltou do jardim, viu aquela cena inusitada, imaginou que ele queria desonrar sua rainha em sua presença. Erro de interpretação de cena, mas era chegado o juízo de Deus. O rei não levaria a culpa de um edito tão perverso desse. Alguém precisaria pagar por esse erro. Talvez Amã estivesse até por trás do plano de matá-lo no passado e queria matar a rainha, e para fazer isso estendeu a todos os judeus. Como ele permitiria isso se acabara de descobrir que foi um judeu que salvou a sua vida? Amã pagaria por tudo isso. Amã conhecia a fúria de um rei e o que ele poderia fazer contra ele, e acreditou que Ester poderia interceder por ele. Agora era ele que se encurvava, diante de uma judia. Teve todo o seu orgulho e soberba quebrados em um só momento. No terceiro tópico e no último, o grande livramento. Ponto 1. A história da forca chegou ao palácio. Amã deve ter contado para todos do seu círculo de amizade que havia feito uma forca para Mardoqueu, e sua altura entre 20 a 25 metros poderia ser vista de muito longe. A ferramenta que usamos contra as pessoas sempre voltarão para nós. É melhor sempre fazer o bem, mesmo que isso traga dano a nós. Servimos a um Deus de justiça e que ele não dorme. Quantos ouviram a fúria do rei, sabiam que a morte de Amã estava decretada e falaram ao rei sobre a forca que ele fizeram em sua casa para Mardoqueu. Logo colocaram um pano, um saco na cabeça de Amã, pois esse era o costume para todos que iriam morrer sendo enforcados, então seu rosto era coberto. Um dos eunucos do rei lhe contou sobre a forca e deu até a altura dela. Por que uma forca tão alta? Seria um espetáculo público que ele iria fazer? Paulo escreveu que, entre aspas, tudo o que o homem semear, isso também colherá. E de Deus não se zomba. O que semeia injustiça, colherá males. Jacó matou um animal, enganou a seu pai, fingindo ser Esaú. Num futuro distante, seus filhos mataram um animal e mentiram para ele, fingindo que José estava morto. Faraó mandou que as parteiras matassem todos os filhos dos hebreus do sexo masculino. E quando isso não funcionou, mandou que afogassem no rio as crianças. E num futuro não muito distante, todo o seu exército morreu afogado no Mar Vermelho. Davi matou Urias com a espada dos amonitas e 3 dos seus filhos também foram mortos: Aminon, Absalão e Adonias. Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão e em um futuro não muito distante, ele também foi apedrejado em Listra. Nunca será diferente. Plantamos o bem, Deus é fiel para nos retribuir. E da mesma forma, quando semeamos o mal, Deus leva suas promessas a sério. E todos que intentaram ou intentam contra Israel serão destruídos. Todos os que os abençoarem serão abençoados. E todos os que os amaldiçoarem serão destruídos. No segundo ponto, os ventos mudaram. Será que Amã era tão querido assim como ele imaginava? Não houve quem o defendesse, e sim, ajudaram ao rei a encontrar uma forma de punir aquele homem. Pessoas orgulhosas, soberbas, não possuem amigos verdadeiros, e sim bajuladores. E em qualquer oportunidade,
esses mesmos bajuladores se virarão contra você. Quer conhecer de verdade quantos amigos você tem? Perca toda a sua fonte de renda, sua saúde, seu poder, e você conhecerá seus verdadeiros amigos. A bajulação era uma conveniência, isso mesmo. Te bajulam somente pelo que você pode fazer por uma pessoa e nada mais do que isso. No mundo de poder não há amizades sinceras, e sim um jogo de interesses. Talvez até mesmo Harbona fosse leal a Amã no passado, mas agora os lados mudaram e disse ao rei que a forca que Amã havia preparado era para o homem que havia feito todo o bem ao rei Mardoqueu. O rei ficou enfurecido e somente aplacou a sua ira quando mandou executar Amã na forca que ele mesmo fizera em sua própria casa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas chega o dia em que o cálice de Deus transborda e o tempo acaba. É a justiça divina. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula. Quero mandar um abraço para todos vocês e para aquelas pessoas que me pediram, irmã Jane, manda um abraço aqui para nós. Eu quero mandar um abraço para nossa irmã Aparecida em Montemor, São Paulo. Maria Rafael Clemente em Nova Descoberta, no Polo 1, né? Eu acredito que seja. A nossa irmã Tereza Nazário em Capela, Alagoas. Rosinete Lima, Ana Paula e também para a irmã Cristina em Maceió, Alagoas. Também para a irmã Rosângela em Maceió, Alagoas, da Igreja Coab. Um forte abraço a todos vocês. Comenta aqui como foi a comemoração do Dia Nacional da EBD em sua igreja. Aqui em nossa igreja local, nós confraternizamos com um belo café da manhã, né? Todos levaram as iguarias e nós celebramos, né? Confraternizamos o nosso Dia Nacional da EBD. Então comenta aqui como foi a sua comemoração na sua igreja pelo Dia Nacional da EBD, Escola Dominical. Te aguardo aqui no nosso encerramento do trimestre, se Deus assim nos permitir entrar.